Olá. Depois do breve processo de impeachment pelo qual atravessou o Paraguai, como fica a situação dos brasileiros estabelecidos naquele país, os brasiguaios? Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Sérgio Souza. Ele é membro de uma comissão externa criada justamente para tratar sobre as questões ligadas aos brasiguaios. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muda muito a situação de quem está no Paraguai e atravessou junto com eles esse processo tão relâmpago de impeachment? Olá, Tânia. Eu percebo que está mudando sim, mas parece-me que para melhor. Eu tenho ouvido muitos brasileiros que moram naquele país, tenho ouvido representantes da sociedade civil, como a sociedade rural daquele país, cooperativas daquele país, representantes do Parlamento Sul-Americano, do Parlasul, deputados e senadores daquele país, senadores do Senado paraguaio, e todos têm me manifestado que vivem um momento de harmonia, de tranquilidade após o impeachment do presidente Lugo. Senador, ouvi outro dia uma crítica aí na mídia dizendo que a frágil democracia paraguaia. Mas eu não sei se é exatamente assim. O senhor que tem ouvido essas pessoas, esse foi um processo legítimo, não foi? Obedecendo os quesitos da Constituição paraguaia e parece que não abalou tanto a sociedade paraguaia desse jeito, né? Tânia, a legislação do Paraguai, ao que me parece, é uma legislação que permite essa celeridade no processo. E me parece-me que a legislação, dependendo do caso, ela pode ser mais lenta ou pode ser mais rápido. E entendeu o Parlamento Paraguai que deveria usar uma legislação, o dispositivo da sua Constituição, que exigia uma celeridade no processo. E esse processo se desencadeou após aquele massacre entre militares e carpeiros ocorrido recentemente no Paraguai. E utilizou-se disso. Então, o Congresso Nacional, primeiramente na Câmara, depois no Senado Federal, instaurou o procedimento de impeachment, nos confirmaram os parlamentares que deram o contraditório e que o próprio presidente Lugo manifestou que aquele contraditório era o suficiente. Houve um julgamento do Congresso e o Congresso decretou o impeachment, e os dados que nós temos são de que mais de 90% dos parlamentares, representantes do povo ou das unidades federativas daquele país, votaram pelo impeachment do presidente Lugo. E não houve nenhuma manifestação no sentido de que haveria sido deposto um governo. E, mais do que isso, a Suprema Corte Paraguaia disse que o processo foi feito de forma legal. No entanto, se esta legislação paraguaia ela fere direitos democráticos do cidadão, se ela é célere demais e no sentido que não se dá a ampla defesa e o contraditório da forma que um país democrático exige. Esta é uma outra questão que deve ser tratada em um outro momento, ou seja, numa reforma da legislação paraguaia. Uma questão doméstica do Paraguai. Perfeito, isso é uma questão do Paraguai. Agora, os países da Unasul, a comunidade internacional, podem fazer uma manifestação no sentido de que o Congresso paraguaio faça uma profunda reforma na sua legislação, permitindo um mais amplo direito à defesa e ao contraditório a qualquer dos cidadãos e, claro, sempre um presidente da República que também foi eleito pelo voto popular. No entanto, a primeira reação no âmbito internacional foi suspender o Paraguai do Mercosul. Acaba que isso também não mexe com interesses de outros países aqui do continente? Não houve a suspensão, né? O que há é uma manifestação de alguns países para que o Paraguai seja retirado momentaneamente do Mercosul. Mas isso deve ser decidido nos próximos dias, onde a Unasul se reúne para tratar deste assunto. Mas ainda não há uma decisão. Mas eu tenho a mais absoluta convicção de que se nós retirarmos ou suspendermos o Paraguai do Mercosul neste momento, trará uma estabilidade econômica, principalmente ao Paraguai, aos brasileiros que lá vivem naquele país e aos seus descendentes, e também aos países do Mercosul. Porque como fica a relação econômica? Você suspender o Paraguai do Mercosul, você está querendo dizer o seguinte, que não haverá livre comércio entre os países do Mercosul e o Paraguai.
Sem o livre comércio, quer dizer que vai haver uma taxação e uma cobrança de impostos para a entrada e saída de produtos naquele país. Então, isso pode, contratos já existentes entre países vizinhos, componentes do Mercosul e o Paraguai, ao ver uma elevação no custo e também o contrato de exportações do Paraguai para esses países no mesmo sentido. Senador, essa comissão externa da qual o senhor faz parte, dos Brasiguaios, ela foi criada antes dessa crise no Paraguai, não é? Vocês já estão tratando de questões para facilitar, vamos dizer assim, a vida dos brasileiros que estão lá, porque há uma tensão com relação à produção agrícola dos brasileiros em terra paraguaia, não é isso? Tânia, no início deste ano, alguns conflitos agrários entre colonos, sejam brasileiros e seus descendentes, ou sejam paraguaios, e aos movimentos sem terras, campesinos e carpeiros no Paraguai, nos preocuparam. E tomei a iniciativa, primeiramente junto à Comissão de Relações Exteriores e depois junto à mesa do Senado Federal, um requerimento aprovado em plenário e formamos uma comissão externa por 5 senadores. Sou eu, pelo Paraná, o senador Álvaro Dias, o senador Paulo Painha, a senadora Ana Amélia e o senador Delcídio Amaral. Somos esses os componentes dessa comissão externa que foi criada para tratar da questão da regularização fundiária e também da regularização da cidadania, do direito à cidadania do brasileiro e seu descendente que vive naquele país. No entanto, não houve tempo hábil ainda para nós costurarmos de que forma podemos oferecer ao Paraguai um conhecimento técnico necessário para isso. E hoje, quando recebemos esta comitiva de paraguaios e parlamentares aqui, junto a esta comissão, recebemos um pedido de ajuda e nós faremos uma reunião nos próximos dias desta comissão para deliberarmos sobre a nossa ida ao Paraguai, ao Senado Federal do Paraguai, para tratarmos dessa e de outras questões atinentes às relações do Brasil com o Paraguai. E na volta, o senhor já é nosso convidado para vir aqui dar mais detalhes da atuação da comissão externa, senador. Eu agradeço a sua presença no nosso programa. Muito e a obrigado. Você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos aqui conversando com o senador Sérgio Souza sobre os problemas que os brasileiros estabelecidos no Paraguai enfrentam a partir, inclusive, dessa questão política que está acontecendo no país. Eu sou Tânia Roman, esse é o programa Argumento. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.